Você está cansado de estar cansado? Se é como a maioria das pessoas, a resposta provável é sim. Infelizmente, nós vivemos hoje numa sociedade que não valoriza a importância do descanso e do sono. Dormir é frequentemente considerado como sendo uma perda de tempo, quase que desnecessário, e que deve ser reduzido ao mínimo possível. As pessoas têm dificuldade em despedir-se das responsabilidades e das diversões à noite. O emprego e a família chamam a atenção. A internet e os programas de televisão à noite seduzem a nossa atenção. Os hipermercados e grandes centros comerciais atraem os clientes até de madrugada. Durante as últimas décadas, os adultos de alguns países do continente americano diminuíram cerca de 20% a quantidade média de horas de sono. Isso significa que nós estamos dormindo 1h30 a menos que os nossos avós. Como resultado, 40% dessas pessoas queixam-se de sentirem muito sono durante o dia, o que interfere com as suas atividades diárias. Uma grande preocupação é o efeito que isso tem na nossa segurança nas estradas. Na América ocorrem por ano mais de 100 mil acidentes rodoviários por causa de condutores cochiladores. Espantosamente, um estudo no Canadá mostrou que os acidentes rodoviários aumentam 8% nas 24 horas que se seguem à mudança do horário de verão, quando é perdida apenas 1 hora de sono. E no outono, quando se recupera essa hora, há quase uma diminuição de acidentes numa proporção quase igual, 8%. Também preocupante é a redução dramática de horas de sono nos adolescentes. Há 75 anos atrás, os adolescentes dormiam 8 a 9 horas por noite. No entanto, hoje isso foi reduzido para 7 horas ou menos, quando na verdade eles precisam dormir mais agora do que quando estavam na pré-adolescência. Num estudo recente, 60% dos adolescentes americanos com menos de 18 anos de idade reclamaram que se sentem cansados durante o dia, e 15% confessaram que até adormecem nas salas de aulas. Por que o sono é necessário? Privarmos-nos do sono é como privarmos-nos de alimento. Se comermos menos calorias do que as precisamos por dia, iremos lentamente perder peso, porque os efeitos são acumulativos. Da mesma maneira, quando nos privamos de sono, estamos acumulando horas perdidas de sono ao longo dos dias. Se perder 1 hora de sono por noite durante uma semana, ao final da semana terá um déficit de 7 horas de sono, que é quase o equivalente a perder uma noite inteira. O que é surpreendente para muitas pessoas é que um déficit de horas de sono tão pequeno como 3 a 8 horas produz efeitos notáveis no nosso desempenho físico e mental. Por exemplo, estudos feitos em ciclistas franceses que tinham perdido apenas 3 horas de sono mostraram que esses ciclistas se cansavam mais depressa do que quando dormiam bem. As evidências se acumulam, mostrando que mesmo poucas horas de sono perdidas debilitam o sistema imunológico e nos tornamos mais propensos a infecções e doenças. Não dormir tem efeitos diretos na capacidade de raciocinar e nas funções mentais. Durante os últimos 10 anos, inúmeros estudos têm mostrado um padrão muito claro de descobertas. Um déficit de sono produz um abrandamento geral de quase todos os processos mentais. As pessoas sonolentas têm dificuldade em concentrarem-se e manterem-se atentas às suas tarefas. Perdem com frequência informações importantes e esses lapsos podem ser desastrosos. Um lapso momentâneo enquanto dirige pode resultar em não ver uma criança correndo para a estrada, ou um contabilista pode falhar um número na coluna de cálculos e assim chegar a um resultado incorreto. Essas falhas momentâneas em se manter concentrado estão diretamente relacionadas com a quantidade de horas de sono atrasadas. Um déficit de sono tem um impacto determinante no nosso desempenho. Uma pessoa cansada pode ser capaz de lembrar de informações e registros antigos na sua memória, com alguma precisão. Mas é a memória recente que é mais afetada. Isso pode ter efeitos dramáticos em tarefas complexas, como negociações de contratos importantes ou na condução de um carro numa estrada com trânsito congestionado. Até mesmo a nossa boa disposição é afetada pela falta de horas de sono. As pessoas cansadas não só se sentem mais fadigadas e menos enérgicas, como também são mais propensas a ficarem deprimidas. À medida que a deficiência de horas de sono aumenta, a pessoa perde a sua capacidade de desfrutar as coisas e atividades que normalmente tinham.
começam a se isolar dos outros à medida que a sua irritabilidade aumenta. A capacidade de solucionar problemas rotineiros pode ficar inalterada com perdas moderadas de sono. No entanto, os problemas mais difíceis requerem soluções criativas e inovadoras que, quando estamos cansados, vêm à mente com muito mais dificuldade. À medida que ficamos mais cansados, nós agimos mais como um avião em piloto automático. Podemos geralmente lidar com pequenas mudanças e exigências da vida relativamente comuns na maioria das vezes, mas qualquer coisa fora do habitual aumentará o risco de cometermos erros significativos. A motivação para enfrentar as duras tarefas da vida também é afetada. Indivíduos privados de sono ficam sem vontade ou capacidade de executar tarefas que exigem mais do que um desempenho rotineiro. A conclusão é que quando nos permitimos chegar ao cansaço, as funções mais elevadas da mente ficam comprometidas. A nossa capacidade de decisão é comprometida e tudo o que fazemos é afetado negativamente. A nossa capacidade de aprendizagem, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa segurança, o nosso desempenho, a nossa capacidade de comunicação, os nossos relacionamentos. Quais são as causas do déficit no dormir? No mundo moderno, há imensas razões por que tantos não dormem o suficiente. Para muitos é simplesmente por não terem aprendido a dar valor ao sono e, como humanos, raramente escolhemos fazer aquilo que não valorizamos. Alguns dos ladrões de sono mais comuns são a televisão e a internet, divertimentos e esportes, trabalho excessivo e turnos noturnos, o estresse e a ansiedade, ambientes barulhentos, o uso de muitos medicamentos e estimulantes como a cafeína e um estilo de vida sedentário. Embora gostemos de acusar o patrão por nos fazer trabalhar demais, devemos examinar honestamente todas as nossas atividades à luz das nossas prioridades pessoais. A sociedade hoje já foi tão além da simplicidade de vida que nos vemos rodeados de estímulos excessivos. Como resultado, até a nossa vida espiritual pode ser afetada. Existe algum impacto espiritual devido à perda de sono? O cansaço tem um impacto mais importante na nossa vida espiritual do que as nossas atividades comuns do dia a dia. A capacidade de tomar decisões certas é necessária para discernirmos entre o certo e o errado. Além disso, quando estamos cansados, nós ainda temos menos motivação e força de vontade para fazer o que sabemos ser correto. Assim, caímos mais facilmente em tentação. Lembre-se, durante séculos a privação de dormir tem sido um dos ingredientes mais eficazes nas lavagens do cérebro, controle da mente, e até usado propositadamente hoje pelos homens que negociam com os sequestradores a libertação de reféns. Uma privação severa do sono pode mesmo provocar episódios de psicose. Os estudos da Bíblia e a oração são as fontes de poder na vida do cristão. Se estivermos cansados, isso diminuirá o nosso interesse e capacidade de estudarmos e compreendermos a Bíblia e debilitará o nosso compromisso de comungarmos com Deus em oração. De quantas horas de sono precisamos? A maioria dos pesquisadores do sono concorda que os seres humanos podem aguentar cerca de 7 horas de sono por noite. Mas quantos de nós queremos apenas aguentar na vida? A evidência é forte de que, para o desempenho ideal em todos os aspectos da nossa vida, precisamos dormir cerca de 8 horas por noite. Os estudantes precisam de um pouco mais para expandirem ao máximo as suas capacidades de aprendizagem e memória. É óbvio que, para ter essas horas de descanso, será necessário fazer escolhas cuidadosas e ter disciplina própria. Aqui ficam algumas coisas que você pode fazer para se manter numa boa condição de descanso. Tenha horas certas para deitar-se e para levantar-se, que lhe deixem 8 a 9 horas de um bom sono, e seja fiel ao horário. Faça exercício diário durante 30 minutos, pelo menos de preferência ao ar livre, durante o dia. O sol e o ar livre podem proporcionar a você um sono profundo e reparador. Faça uma alimentação saudável e evite os jantares pesados e tardios. Põe um dia por semana de lado para descanso e recuperação e tire umas verdadeiras férias restauradoras cada ano. Evite o uso do álcool, cafeína ou outros estimulantes e evite ver programas televisivos excitantes ou deprimentes. Sempre que possível, durma num quarto escuro, calmo, fresco e numa cama confortável. Quando você se sentir cansado, faça uma siesta de 15 a 30 minutos para restaurar o seu desempenho.
Se você se sentir perturbado ou aborrecido, faça um esforço para solucionar o problema o melhor possível antes de se deitar. Aprenda a controlar positivamente o estresse e a ansiedade, confiando em Deus. Então, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Há recompensas significativas se escolher dormir bem. Uma pessoa que descansa bem realizará mais em menos tempo e o fará melhor, mais eficientemente e com mais segurança. Também terá mais amor por Deus, pelo cônjuge, filhos e semelhantes.